Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos para conversarmos neste dia festivo, o Dia do Professor. Uma honra poder fazer essa palestra para homenagear todos os mestres. Sintam-se todos muito bem-vindos neste encontro de aprendizes e mestres. E hoje, a nossa oração vai ser em forma de poesia, usando um lindo poema de Cora Coralina. Professor é o sal da terra e a luz do mundo. Sem vós, tudo seria baço, e a terra escura, Professor faz da tua cadeira a cátedra de um mestre. Se souberes elevar teu magistério, ele te elevará à magnificência. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Melhor professor, nem sempre o de mais saber, mas sim aquele que, modesto, tem a faculdade de manter o respeito e a disciplina da classe. E eu acrescentaria, mestre é aquele que ama, que entende e que acolhe. Que Jesus, o nosso mestre dos mestres, nos acompanhe nesta jornada. Que assim seja. Então, meus irmãos, eu estou Maria Isabel, e é um grande prazer, como eu disse no início, nós falarmos sobre a arte de educar. Ser mestre nestas épocas, de tanta informação, é tarefa árdua, requer muita entrega. Educar é arte para exercitar o amor em plenitude. Na perspectiva espírita, é o maior desafio em qualquer época, porque precisamos educar a pensar e não apenas a reproduzir conteúdos, sem entender quais os motivos e quais os fundamentos destes conteúdos na vida pessoal e na vida de relações familiares e sociais. Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, seguidor de Pestalozzi, um grande pedagogo, nos ensina, nos 5 livros que compõem esta doutrina espírita, quais são? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, e faltou um. Daqui a pouco eu lembro. Nos ensina que há urgência e que há uma urgência na análise crítica. Lembrei do livro A Gênese. Demonstra a urgência na análise crítica e racional dos fenômenos que permeiam a interação e o intercâmbio da vida nos 2 lados da experiência, o mundo físico e o mundo espiritual. Interação e intercâmbio racional, consciente e com conhecimento. Precisamos analisar qual o material a ser estudado, quer nos bancos escolares, quer nos grupos de estudo nas casas espíritas, desde a evangelização para as crianças, a evangelização infanto-juvenil, até as escolas de estudo sistematizado e a formação de médiuns e facilitadores. Precisamos ensinar e aprender o pensamento crítico daquilo que nos é oferecido como conhecimento para criar a nossa independência e o nosso crescimento intelectual e, fundamentalmente, o nosso crescimento moral, que vai se adequar
as necessidades do espírito encarnado ou do homem de bem. Hoje, nós temos uma abundância de informação que não permite mais sejamos ignorantes do poder que o conhecimento nos traz. O conhecimento é a chave libertadora para aprofundar nossa caminhada rumo ao ser integral. O homem, biopsicossocial, imortal enquanto espírito. Inúmeras formas de aprendizado, inúmeras maneiras de apreensão de cada memória, inúmeras memórias. E imensas possibilidades de especializações naquilo que o nosso pensamento e vontade é capaz de assimilar e se lançar em voos de pesquisa e detalhamento naquilo que o coração chama. Nunca estivemos com tantas opções de aprendizado, mas também, em igual proporção, temos uma infinidade de distrações e desperdício de tempo nas divagações, nas curiosidades, que não nos leva a nada, salvo ao desalento e à depressão. Tudo muito superficial, nada aprofundado. E nós ficamos zapeando, sem nada aprender. Sequer lembramos o que a gente viu ainda há pouco, o que a gente viu ontem, ou o que aquelas horas de internet, de filme, nos trouxe. Pestalozzi, insigne pedagogo, nos trouxe um método fácil de compreender e de entender como estudar e crescer enquanto seres em evolução. É um método muito simples. Diz ele: o menino aprende, conhece, nomeia, quer saber mais coisas ainda, quer conhecer outras palavras. Assim, incita a sua mãe a aprender com ele. Ela aprende com ele e ambos crescem, cada dia em luzes, força e amor. Ensaia com ele elementos fundamentais da arte, as linhas curvas, e o seu filho não tarda a sobrepujá-la. A alegria de ambos é a mesma. Novas faculdades se desenvolvem em seu espírito. O menino desenha, mede, calcula. Sua mãe lhe mostra Deus no espetáculo do mundo. Lhe mostra Deus em seu desenho, em suas medidas, em seu cálculo. Lhe mostra em cada uma das suas faculdades que ele está descobrindo ou relembrando. Vê a Deus em seu próprio aperfeiçoamento. A lei da perfeição é a lei de sua conduta. A reconhece no primeiro desenho perfeito que traçou, em uma linha reta, em uma linha curva. Sim, amigo, a primeira vez que ele pronunciou perfeitamente uma palavra, principiou a germinar em seu peito a lei. Sede perfeito, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E como o método de Pestalozzi repousa constantemente na aspiração da perfeição em cada detalhe, continue vigorosamente e de maneira vasta a imprimir profundamente, desde o berço, no coração, o espírito desta lei. Pestalozzi nos traz isso em 1929. Então, meus queridos, neste belo e singelo método, Kardec foi buscar a sua fórmula dos escritos que nos chegam com a doutrina. A singela e pura vontade de crescer desde o berço e ir aprofundando a cada idade um pouco mais, mas sem perder de vista a singela necessidade de ser perfeito como nosso Pai Celestial. E aqui, meus irmãos, eu vou ler um trecho
de um livro que se chama Educação com Jesus, a Conquista do Reino de Deus, da Fergs, com inúmeros autores, onde o Álvaro Crispino, com a excelência e a precisão que lhe são peculiares ao seu trabalho, no livro Família, Juventude e Educação, diz o seguinte: a família tem uma função educadora indiscutível, formando os caracteres morais do indivíduo, do cidadão, do membro da família e do espírito imortal. Por tal, podemos e devemos estudar o binômio família e educação, pois que estes são interdependentes e complementares. É na família que nós começamos a aprender. A nossa primeira escola. Espíritos reencarnantes, temos uma família para nos orientar aos primeiros passos, as primeiras falas, o primeiro senso de moral, o primeiro senso do dever, do bom e do belo. Esta verdade, que não deveríamos vacilar em denominar o princípio pestalozziano, é formulada da seguinte maneira: o ato educativo somente adquire e conserva seu sentido de ato educativo na medida em que se estabelece uma diferença entre as leis gerais do desenvolvimento da natureza humana em suas três dimensões: da cabeça, do coração e da mão, e a maneira em que referidas leis são aplicadas, em particular, nas situações concretas e nas possibilidades das circunstâncias vivenciadas. O conhecimento intelectual, a cabeça, enquanto aprendizado do raciocínio e memorização. O sentimento que move o buscador do conhecimento, o coração, como sede da consciência divina em cada ser humano. E a mão, como a árdua tarefa de buscar a letra que liberta. A mão que faz, a mão que cria, a mão que dá forma ao pensamento, ao estudo. O método pestalozziano é, sem dúvida, um instrumento necessário. Importa observar a natureza infantil para extrair as leis próprias do seu desenvolvimento, para criar meios favoráveis para este desenvolvimento, levar em conta explicitamente a dimensão social da relação educativa, dar eficácia à capacidade da ação da criança, aspectos todos que Marenco, Montessori, Freinet, Piaget, estudantes da educação e da formação infanto-juvenil, continuaram elaborando e aperfeiçoando tecnicamente. Trata-se de investigar infatigavelmente o mecanismo da natureza humana em suas diferentes manifestações. Sem o conhecimento, é impossível exercer algum poder sobre essa natureza. Qual natureza, meus irmãos? A natureza humana. Porém, seria um erro considerar o conhecimento em si mesmo libertador. Como meio é necessário, mas não suficiente. O método, com todo o seu conteúdo de conhecimentos positivos sobre a criança, pode contribuir em igual medida, mais para subjugar do que para libertar. Para que o processo se oriente na segunda direção, é necessário desenvolver uma ação específica que mobilize os instrumentos do método de maneira tal que seja efetivamente geradora da liberdade autônoma. O ser integral, capaz de escolher as suas histórias. Aí começa realmente o trabalho pedagógico. É aí onde se intervém além da letra. O espírito do método, um espírito que usa as técnicas somente para que produza um oposto de um resultado técnico. Examinem tudo, disse Pestalozzi em 1826. Mantenham o que é bom e, se algo melhor ir amadurecer em suas próprias mentes, acrescentem verdade e amor a isso. Assim como tento passar com verdade e amor o que falo nestas páginas. É um livro
que só tem no espanhol, de 1826. Tá lá. Tem uma coleção de educadores do MEC, de 2010, e Johann Pestalozzi, por Michel Soetard, 2010. Quem quiser, é da Fundação Joaquim Nabuco, a editora Maçangana. Na esteira dos ensinos de Pestalozzi, temos a mestra e professora Dora Incontri, nos brindando com a compreensão do amor pedagógico, assim lecionando. Um amor que não se interessa em obter recompensas pessoais, mas procura apenas doar e passar. Um amor em que não imiscui em desejos doentios do orgulho de se querer modelar o outro, a nossa imagem. Um amor que não se melindra e, portanto, é sempre motivo de alegria e jamais se carrega com exigências e com cobranças de impostos de gratidão. Educar não é entregar um ensino acabado, transmitir uma mensagem fechada, mas, acima de tudo, desencadear processos de evolução, originar centelhas de entusiasmo, dividir um estado de espírito, que é o estado de espírito em atividade, em ebulição, em permanente devir, em constante busca de novos amanhãs. A escola, que deveria ser um campo de flores, cimento do espírito, torna-se, ao invés, um cemitério de potencialidades, um arquivo morto de dados, transmitidos sempre da mesma forma, um espinheiro para a criatividade e um local onde se abafa toda a vivacidade da alma. Está lá, no amor pedagógico. Nosso aprendizado é a escola de amor. E este ocorrerá somente através do respeito, como disse Pestalozzi, e da aceitação do outro como ele é, o amor em ação. E com sua singularidade e capacidade única de efetuar escolhas de acordo com seu anseio e necessidade de crescimento como espírito imortal. Somos únicos. Nosso aprendizado começa no lar, que escolhemos para nascer e renascer no corpo físico. Nossos pais são os nossos professores do amor que nos acolhe e recebem com a imensidão do compromisso de entrega e aceitação de nos acolher como filhos. Uma dívida de gratidão que todos nós, filhos, pais, temos para com a família e com aquela ancestralidade, com aqueles que nos formaram, os nossos avós, bisavós, que oportunizaram que essa família se concretizasse. Nossos irmãos de sangue nem sempre são irmãos amorosos, mas às vezes colegas de infortúnio de tantas vidas e que não conseguimos entender o aprendizado da paciência e tolerância oportunizada por lar. O lar é uma escola, é a escola de almas, é a nossa primeira escola, é ali que nós vamos começar os nossos primeiros tateios, tentames de compreensão e educação de um para com outros. E assim vamos, de escola em escola, de grupo em grupo, de sala de aula em sala de aula, buscando descobrir quem somos e para que somos. E por que caminhamos de aprendizado em aprendizados, inúmeros, de várias formas. Ensinar é arte para pouco, como dissemos há pouco. Mas aprender é para todos nós que jornadeamos na Terra. Aprender a ser melhor a cada dia, a buscar conhecer a si mesmo, a encontrar Deus em tudo, desde o primeiro traço. Como Pestalozzi nos ensinou, como nos ensinava e ainda nos ensina.
Lembro-me de Jesus na sua primeira experiência dos milagres, em Canaã, quando sua mãe lhe pede para que ele transforme a água em vinho. E a resposta que ele dá: eu não estou pronto, não é para isso. E ela simplesmente olha para ele e diz aos servidores: façam o que eles lhe pedirem. E Jesus transformou a água em vinho, porque compreendeu que estava na frente da mestra, porque compreendeu que ali era o seu momento, porque compreendeu que quando uma mãe ou um pai diga: filho, agora é a hora de tu aprender e de tu fazer o que tu já sabes, é porque, no mínimo, eles têm mais experiências do que nós. E Jesus, nosso mestre maior, não teve ousadia, ímpeto ou ânimo de questionar a amorosidade que o acolheu. Então, queridos irmãos, nesta data em que se comemora o dia do mestre, professor e amigo, saúdo a todos que se apaixonaram pelo ato de ensinar. As mães que cedem seu corpo para formar outro ser. Aos pais que contribuem com a semente germinativa e auxiliam na educação do filho. Aos filhos que honram seu pai e sua mãe pela vida. Aos que se fazem professores nas escolas, nas universidades, nas indústrias, nos abrigos, por entregarem seu maior presente, o tempo e o conhecimento adquirido, para orientar e auxiliar o aprendizado daqueles que vêm em busca de caminhos a percorrer. Ensinar a pensar sensatamente, a indagar, a refletir, a descortinar e analisar todos os lados de um fato, de uma circunstância, oferecendo um manancial para aumentar e orientar o pensamento assertivo, construtivo e crítico, aquele que logicamente faz a análise. É um ato de elevação de um caminho educativo. Todos somos mestres e aprendizes do caminho terreno. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência física ilimitada por uma densidade física. Mas, aos poucos, vamos crescendo mental e moralmente através do ensino das regras desse nosso mundo e do outro também. Dia chegará que, ao olharmos nossa caminhada, honraremos nossos antecessores, que nos legaram um caminho mais sereno de conhecimentos acumulados ao longo da história de nossa humanidade. E mais ainda, dos estudiosos do ser humano, que nos brindam a cada dia com descobertas e ensinamentos que nos oportunizam caminhar mais seguro. Honramos nossos mestres. Honramos nossos antepassados, honramos nossos professores e, para encerrar, escutemos com o coração a grande oração aos nossos queridos companheiros, mestres, professores, família. A oração do professor. Obrigada, Senhor, por atribuir-me a missão de ensinar e por fazer de mim um professor no mundo da educação. Eu te agradeço pelo compromisso de formar tantas pessoas e te ofereço todos os meus dons. São grandes os desafios de cada dia, mas é gratificante ver os objetivos alcançados na graça de servir, colaborar e ampliar os horizontes do conhecimento. Quero celebrar as minhas conquistas, exaltando também o sofrimento que me fez crescer e evoluir. Quero renovar cada dia a coragem de sempre recomeçar. Senhor, inspira-me na minha vocação de mestre e comunicador, para melhor poder servir. Abençoa todos os que se empenham neste trabalho, iluminando-lhes o caminho. Obrigada, meu Deus,
pelo dom da vida e por fazer de mim um educador hoje e sempre. Esta oração é de um autor desconhecido, um verdadeiro mestre, que ensinou, que nos legou e que passou. Que possamos nós, todos, nos tornarmos mestres de nós mesmos, honrando os nossos professores. Muito obrigada. E que Deus nos abençoe no caminho educativo de nós mesmos, hoje e sempre. Que assim seja.